Olhando aqui o tempo, esse tempo que está claro, sem nuvens, o sol está muito forte, essa continentalidade deixa uma temperatura muito elevada. Olá, meus queridos jovens! Eu sou o professor Arimateia. E aí, claro, vocês já me conhecem, tá? Esse sorriso lindo, maravilhoso. Da Paraíba para Rondônia, com vocês, a Arimateia. E com a equipe de Geografia, essa equipe top da balada, nós estamos aqui para fazer o diferencial, sentindo de que nessa aula 18.2 nós iremos falar dos fatores que alteram o clima. E claro, desde já lembrando que clima é algo duradouro, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e que tempo é algo rápido, tempo nublado, tempo claro, tempo chuvoso, tempo seco, tempo úmido. São vários tipos de tempo que nós temos em um mesmo dia, ok? Mas, para tanto, eu tenho alguns fatores que interferem neste clima, tá? E, claro, quando eu falo de clima, eu tenho de lembrar de que o tempo é uma sucessão do cotidiano que é estudado pela meteorologia, tá? Dentro de quê? Dentro da nossa atmosfera. Lembrando a vocês que eu tenho várias camadas da atmosfera. Essa camada que nós moramos, por exemplo, é a troposfera, onde tem vento, onde tem nuvens, onde tem trovões, chuvas, os pássaros voando, isso é a troposfera. A maneira que eu vou subindo, eu vou tendo outras camadas, por exemplo, a estratosfera, onde eu tenho a camada de ozônio. Portanto, todas essas mudanças que tem no tempo ocorrem dentro da troposfera, tá? E tem um determinado espaço que você vai sair da atmosfera, nós estamos falando dessa camada, mas o que nos importa aqui é a troposfera, essa camada próxima da Terra, aonde eu tenho vários tipos de climas, tá? Eu tenho um geralzão, que é em relação à latitude, mas dependendo de alguns fatores, eles são alterados. Portanto, o tempo é um estado geral, num dado momento, enquanto o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. E, claro, que nesta imagem nós temos aí serras. Se eu tenho serras em cima dessa serra, a temperatura vai ser bem mais baixa do que nessa região de planície. Tudo bem? Isso é uma paisagem que vocês estão observando. Claro, também é um lugar. Tanto é paisagem quanto é lugar. Observe que nessa paisagem eu tenho paisagem transformada, estou vendo pastos, mas eu tenho paisagens naturais, que é a serra lá atrás, a montanha, que eu estou vendo a vegetação. Beleza? Portanto, eu estou fazendo uma análise de paisagem, tá? E aí, claro que os fatores determinantes do clima são latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade e correntes marítimas. Quando eu falo da latitude, eu estou me referindo à latitude e à distância da linha do Equador para qualquer ponto da Terra. Tenho 5 paralelos. Linha do Equador, trópico de Câncer e de Capricórnio, vem comigo aqui, ciclo polar ártico e ciclo polar antártico. Quando eu me refiro à altitude, eu estou me referindo às montanhas. Mas pode ser até uma montanha baixa, velha, antiga, desgastada, como temos no Brasil. Lá em Santa Catarina, nós temos as temperaturas mais baixas. Além do fator latitude, nós temos o fator altitude. Na linha do Equador, nós temos, neves eternas, por causa da montanha, Cordilheira dos Andes. No Brasil, nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil, sendo 4 quentes, 3 quentes e úmida. Lembra, leia sobre rios voadores, tá? Rios voadores, beleza? Quem são rios voadores? Massa equatorial atlântica e massa equatorial continental. A massa tropical atlântica também é quente e úmida. Uma massa de ar quente e seca no Brasil, massa tropical continental. E uma que provoca friagem é a massa polar atlântica. Já nos oceanos temos verdadeiros rios, que são chamados de correntes marítimas. Você já assistiu aquele filme, Procurando Nemo?
Ele faz assim, aê, meu irmão, peguei a corrente marítima, agora eu vou para a Austrália. Tá? Portanto, no Procurando Nemo, se você não assistiu ainda, é um filme muito bom. Eu gosto muito de assistir para ficar rindo com o Nemo, tá? Aí já tem a Dória também, o filme da Dória. Mas no Procurando Nemo você tem uma corrente marítima, são verdadeiros rios oceânicos. Nós já falamos isso este ano com vocês, tá? Vamos agora lá. Portanto, olha o que é que nós temos que é latitude, ó. Olha aí, as nossas zonas climáticas. Zona fria, certo? Tá bem claro aqui, ó. Claro que não é bem assim, bem em linha reta. Aqui você está apenas pegando um mapa. Zonas temperadas, o amarelinho. E a zona quente, que aqui está verde, aqui está vermelho. Não sei porquê, tá? Ou então eu estou com algum problema de visão, né? Porque aqui está verde e aqui está vermelho. Portanto, não foi erro do professor Rogério, tá? Nem do professor Jorge. Por que eu falei Jorge e Rogério? Porque nós somos nossos bastidores, tá? Interfere na incidência de raios solares recebidas por determinação da região. Tudo bem? Já quando eu falo da variação climática nas montanhas, eu estou falando de altitude, ó. Quanto mais alto, mais a temperatura é mais baixa. Olha aqui, ó. Temperatura alta, portanto, a maneira que eu vou subindo na montanha, a temperatura vai caindo. Olha só uma dica para vocês, tá? Veja só. É isso aqui, matemática, ó. Latitude maior, temperatura menor. Latitude menor, temperatura maior. Quando eu falo de relevo, altitude maior, temperatura menor. Altitude menor, temperatura maior. Professor Arimateia, você é top mesmo, tem caras dicas. Parabéns, professor. Professor, eu tive até susto agora aí. Não, fica calmo, não precisa ter susto, tá? Portanto, ó, latitude maior, temperatura menor. Latitude menor, temperatura maior. Já na altitude altitude maior, temperatura menor. Resumindo, matemática, são inversamente proporcionais. Gostei, professor, da dica, tá? Continentalidade e maritimidade, veja os conceitos que nós temos aí. Cadê, professor, o conceito? Está aqui, meu filho, olha aí, não leu ainda. Continentalidade, maior ou menor proximidade de grandes massas de água. Se eu estou no continente, a minha, durante o dia é mais quente e a noite é mais frio. Portanto, maior amplitude térmica. Se eu estou no litoral, menor amplitude térmica. Litoral, menor amplitude térmica. Tudo bem? Se eu falo em relação ao globo, também leva em consideração esse fator. Portanto, vejam os fatores que nós temos aí. E claro, agora eu deixo vocês com seus professores, com seus colegas para fazer os exercícios, ok? E aí? Foi fácil, não foi? Eu também achei, tá? Portanto, esse nós vamos estar top da balada. Professor, esse assunto é 10. Ótimo. Estou gostando, professor. E quando é com você, melhor ainda. Muito obrigado. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Você já está vendo que aí você tem o quê? Uma montanha. Olha o Arimateia aqui em cima. O Arimateia está com o quê? Frio. Frio. Ok? Vamos lá. O fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é? Moleza, professor. É mesmo? Sim. Altitude. Muito bem. Parabéns. Sem nenhuma explicação, porque a questão está super fácil. E no Enem, como é que aparece?
Clima é a associação habitual do estado do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos fatores climáticos que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra. E estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre. Essa cada porção é o seu lugar. Em qual das alternativas seguir apenas fatores climáticos? Agora eu quero saber se vocês sabem, tá? O que é fator? Olha só, aí tem mais. Isto é, aqueles que contribuíram para determinadas condições climáticas de uma região do globo. Lembre que os fatores climáticos, eles são mais ou menos permanentes. Vamos lá? Corrente marítima, tá certo. Temperatura do ar, tá errado. Temperatura do ar, tá errado. Hidrografia, corrente marítima, latitude e relevo, pode ser. Altitude, massa de ar, maritimidade e latitude. Mas, professor, você não falou de hidrografia? Ah, ok. Altitude eu falei, massa de ar eu falei, maritimidade eu falei, latitude eu falei. Ótimo. Temperatura do ar, está fora. Portanto, resposta, letra D. Parabéns, mais uma vez vocês acertaram, tá? Vamos à questão número 3. A umidade é um importante elemento atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, referindo-se em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar. Portanto, vejam só, a umidade é um importante elemento, umidade do ar, certo? Quando o ar está úmido, tem muita água, ele diz que o ar está úmido. No deserto, o ar é seco, portanto, tem baixa quantidade de ar. E o que é que a água serve para a gente? Eu sou sertanejo, tá? Portanto, lá no sertão, durante o dia, a temperatura é muito alta. As maiores médias térmicas do Brasil são registradas no sertão, por causa da baixa umidade do ar. Mas quando eu coloco água, a umidade melhora. Portanto, eu vou ter o quê? O controle das temperaturas, a alteração no regime das estações do ano não tem nada a ver, presença de vegetação não tem nada a ver, deslocamento de massa de ar pode ser, manifestação das anomalias atmosféricas. O que é anomalia atmosférica, professor Arimateia? El Niño, vamos pesquisando isso aí, ó. El Niño e Laninha. Puxa! E o que é El Niño? É o menino, a menina, tá? El Niño no Brasil provoca seca no sertão, chuvas na Amazônia, estiagem no sul do Brasil. A Laninha provoca chuvas lá no sertão, tá? E provoca chuvas também no sul do Brasil. Portanto, mas a resposta qual é? Controle de temperatura, tá? Vamos à questão número 6. Assinale a alternativa correta sobre a dinâmica climática. O clima pode mudar várias vezes ao dia? Não. Quem muda é o tempo. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas, tá certo? Que não precisa usar os dados de equipamentos meteorológicos. Precisam ser. Comportamento atmosférico durante um período longo de observação. Aí tudo bem, é o conceito de clima. O tempo atmosférico é estável? Não, pode ser estável, pode ser instável. O que é um tempo estável? Não vai chover de maneira alguma. O que é instável? Pode chover, pode não chover. Tempo nublado está instável. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera? Não. Isso aqui é clima. Portanto, está errado. Resposta correta, letra C. Parabéns. Vamos para mais uma questãozinha. Considerando seus conhecimentos sobre a relação entre a latitude de uma dada região e o clima característico, posso afirmar que as temperaturas na região de alta latitude são os polos. Baixa latitude é a região tropical. Ok? Portanto, as regiões de alta latitude, eu tenho altas, a temperatura é alta nessa região? Não, é baixa. Tá?
variável, pois de acordo com a estação do ano pode haver muito calor ou muito frio. A menos, pois nessas regiões as temperaturas possuem média em torno de 20 graus. 20 graus não é a menos, não, tá quente pra caramba. Altas, não, essa região não é alta. Baixa ou negativa, aí sim, pois quanto maior a latitude, menores as temperaturas, ok? Por último, nós temos aí, cite e conceitue 4 principais fatores climáticos que podem influenciar as características de um clima, certo? Vocês viram 5, tá? Viram 5. Aí na nossa resposta tem latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. E aí fica a critério de vocês a sua resposta. Aí são as respostas dos professores. Você pode responder da maneira que você quiser. Tudo bem? Meus filhos, nós estamos chegando ao final da aula 18, tá? Aonde nós iniciamos a nossa unidade falando da segunda parte da Terra, que é a atmosfera. Nessa atmosfera, o que mais nos interessa é a troposfera, onde ocorrem as tempestades, a nebulosidade, as chuvas, os relâmpagos, o vento, e claro que isso forma o clima. E esse clima, ele é influenciado por fatores como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, que também tem os seus elementos, que nós vamos ver na aula 19. Tudo isso junto vai influenciar no tempo, que é algo momentâneo. Tempo quente, tempo frio, tempo chuvoso, tempo claro, que vai a longo prazo vai dar o clima. Nós iremos estudar os tipos de clima do Brasil, mas primeiramente nós estamos citando os fatores. Os fatores não sofrem alterações de uma hora para outra. A latitude de Porto Velho vai ser essa daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos. Porto Velho vai continuar dentro do continente daqui a 500 anos. Porto Velho vai ter a mesma altitude que tem hoje. Portanto, esses fatores vão fazer com que o tipo de clima daqui seja um clima quente. Agora, esse clima quente tem época que chove bastante, tem época que chove pouco. Isso é tempo. Tudo bem? Portanto, nessa aula de hoje, nós fizemos um estudo, uma análise de como os fatores climáticos influencia no nosso lugar, na nossa região, no nosso território. Tudo isso para que possamos entender a biosfera, ok? Mas, meu filho, o mais importante de tudo é agradecer ao grande arquiteto do universo por mais esta aula e por ter estado ao lado de vocês, de jovens que buscam o conhecimento, que jovens que precisam do clima para ter um grande desenvolvimento da agricultura, que precisa do clima para fazer aquela viagem turística, que precisa do clima também para sair à noite, ou final de semana. Portanto, isso nós temos de estar de olho na meteorologia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, queridos professores, meus queridos jovens, e até o próximo encontro.